Estou fazendo este vídeo para conversar com vocês, explicar um pouco do que está ocorrendo aqui no Congresso Nacional. Por que a reforma política não anda? Primeiro, porque há uma maioria de deputados e senadores que estão muito mais preocupados com a sua autopreservação do que em pensar um novo sistema político para o país que fortaleça a democracia brasileira, que fortaleça os partidos políticos, que respeite mais a vontade e o voto do eleitor e que diminua o impacto do poder econômico nas eleições. Porque os dois grandes problemas do sistema político brasileiro são o abuso do poder econômico, eleições multimilionárias que historicamente foram financiadas por grandes empresas, o que foi, como todos sabem, um desastre para a democracia brasileira, uma máquina de gerar corrupção, privilégios e vantagens, e de outro lado o personalismo, ou seja, uma política onde os programas, projetos, os partidos políticos que representam esses projetos estão completamente esfacelados, é uma espécie de desfile de personalidades e por isso, inclusive, se torna tão difícil votar reformas estruturais e garantir uma governação que estabilize o país, que dê condições de melhorar o ambiente político e institucional de governança do Brasil. Ora, primeiro o distritão, que era a tentativa de alguns para sobreviver, um sistema que é adotado em apenas 4 países do mundo e que é um péssimo sistema eleitoral, ele era defendido por muitos porque entendiam que naquele sistema, que é um sistema difícil de renovação política, que beneficia muitos atuais deputados e grandes celebridades, eles entendiam que por ali poderiam sobreviver nos seus mandatos. Isto, felizmente, foi derrotado, o distritão fez apenas 205 votos, mas o grande nó da questão, e é nisto que eu quero concentrar esta minha fala com vocês, pedindo, obviamente, que a pressão que todos nós temos que fazer nas nossas redes sociais, no dia a dia, que nós sempre temos que acreditar na democracia. Nós não podemos baixar a cabeça para um ceticismo que diga as coisas não vão mudar e não adianta nós nos envolvermos com isso. Ao contrário, nós precisamos de cidadãos e cidadãs atuantes, porque esse sistema político falido que nós temos hoje no Brasil, ele precisa mudar. Mudar tanto no que diz respeito a quem vai ser eleito e representar o nosso voto, como também dentro do sistema. Então, eu estava falando sobre o tema do custo das campanhas, porque um dos grandes segredos para que a elite econômica do país capture o Congresso Nacional e tenha preponderância na democracia e que nós tenhamos hoje uma representação política que é diferente da média do povo brasileiro, é exatamente o fator do dinheiro nas eleições, do poder econômico nas eleições, que são aqueles que têm milhões de reais para colocar em eleições. Vamos dar o exemplo do passado recente, que era, por exemplo, o senhor Joesley Batista, dono da JBS, o senhor Marcelo Odebrecht, dono da Odebrecht, 2 empresas corruptas. Eles tinham, além do voto deles, que é igual ao seu voto, eles tinham milhões de reais para colocar em campanha eleitoral e com isto literalmente comprar mandatos, dominar e controlar a democracia brasileira através do poder econômico, que obviamente bota dinheiro em campanha à busca de privilégios, vantagens, negócios ilícitos, vantagens de obras superfaturadas, que não se iludam. Tem pessoas que dizem, não, eu sou contra um financiamento público de campanha, sou contra o fundo público porque os políticos e quem quiser que pague pelas campanhas. Este é o maior erro do raciocínio de alguns brasileiros. Porque quando estas grandes empresas ou pessoas muito ricas financiam as campanhas, o seu interesse não será atendido dentro do Congresso Nacional. O interesse desses financiadores é que vai ter privilégios e vantagens na hora de debater a pauta e o resultado de votações. Então, o que eu estou defendendo como solução para a questão do financiamento eleitoral? Primeiro de tudo, nós temos que baratear profundamente as campanhas eleitorais. Tem que ter muito menos dinheiro dentro da política brasileira. E como é que se barateia campanhas eleitorais? Se barateia colocando tetos de gastos. Por exemplo, tem candidatos a deputado federal no Rio Grande do Sul que na última eleição gastaram 4, 5, 6 milhões de reais.
candidatos em São Paulo que gastaram 10 milhões de reais. Nós temos que terminar com essas campanhas multimilionárias. Como é que se termina com isso? Dizendo, olha, um candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul não pode gastar mais do que X. Eu estou propondo 40% a menos do que a média dos gastos daqueles que se elegeram na eleição de 2014. Isto derruba o teto no Rio Grande do Sul para algo em torno de 800 mil reais, que ainda é muito dinheiro. O correto mesmo seria ser 400 mil reais, menos do que isso até. Só que neste momento, para sair de uma política em que as campanhas custavam 3, 4, 5, 6 milhões de reais, trazer para este teto de 700, 800 mil reais já é um avanço muito importante. Segunda questão, governadores, a mesma coisa. Por que um candidato a governador em São Paulo, por exemplo, pode gastar 60, 70 milhões de reais? Por que não se pode baixar isto para 15 milhões? É óbvio que pode fazer campanha com 15 milhões, porque se todos forem iguais, os candidatos, com valores mais baixos, vai sobressair na política brasileira a história de vida desses candidatos, os programas que eles defendem, os projetos políticos para o país. Eu sempre digo uma frase: quanto mais dinheiro na política, pior fica a democracia. E segundo, quanto mais dinheiro na política, menos espaço para as ideias, projetos, história de vida dos candidatos. Então, o meu convite a todos nós é muita pressão política para garantir que esses tetos sejam votados. E outra coisa importante, nós não podemos ter uma democracia para ricos, financiada por pessoas mais ricas e para eleger os mais ricos e os mais privilegiados na sociedade. Se não houver um fundo público de valor pequeno, moderado, eu tenho defendido um valor em torno de 1 bilhão de reais, lembremos só a título de comparação, que só na renegociação que o governo ilegítimo de Temer fez com a bancada ruralista, com grandes devedores do sistema, né, da chamada agricultura empresarial, foram gastos 17 bilhões de reais. Nós estamos falando em 17 vezes menos, um recurso de 1 bilhão de reais, para termos uma campanha republicana, ética, com mais ética, limpa e que permita que candidatos do campo popular, candidatos que representam os setores mais pobres da sociedade, tenham a mesma chance de se eleger do que candidatos ricos. Porque outro grande defeito que precisa ser corrigido no sistema político brasileiro é a questão do autofinanciamento que hoje é permitido. Então, um candidato milionário, como João Dória, pode colocar na sua própria campanha em São Paulo 6 milhões de reais. Então, um candidato a presidente multimilionário, presidente do país, ele poderá colocar na sua campanha, se a lei não for mudada, 40, 50 milhões de reais e decide a eleição mais do que o voto de milhões de brasileiros. Então, a ideia de proibir o autofinanciamento, de dizer que cada candidato tem que ser como qualquer outro cidadão, ele pode ser um multimilionário, mas ele não pode usar a fortuna dele para decidir as eleições a seu favor. Na eleição, cada brasileiro é um voto. Um cidadão, um voto. Este é um princípio republicano, democrático, do qual nós não podemos abrir mão. O cidadão mais pobre do Brasil tem que ter um voto com o mesmo valor do cidadão mais rico do Brasil. Por isso é que este autofinanciamento tem que ser proibido. E o financiamento se completa, na minha visão de democracia, com pequenos valores de pessoas físicas, pessoas que vão contribuir para o candidato, que realmente apoiam, acreditam, que conhecem as suas ideias, com pequenos valores. Valores de 200, 300, 400, 500 reais, alguém que pode um pouco mais, 1.000 reais, no limite, suponhamos, 2.000 reais. Mas não pode também uma pessoa super rica dizer, olha, eu vou colocar 1 milhão na campanha do fulano, que é o candidato que ele quer ver eleito. E o outro candidato que não tem um amigo rico que bote 1 milhão na campanha, como é que ele concorre em igualdade de condições? Então, a igualdade entre aqueles que estão disputando na democracia o seu voto, ela é fundamental. Por fim, eu vou usar um argumento, e vamos encerrar por aqui, Ronaldo, que as pessoas às vezes dizem, mas está faltando dinheiro para a saúde, para a educação.
Então não dá para colocar dinheiro público na campanha eleitoral. Este dinheiro que falta, e é verdade, falta muito dinheiro na educação, na saúde, nas estradas, no saneamento, na política de assistência social, para melhorar o Bolsa Família e tantos programas sociais, ele será em muito maior volume disponível se nós fecharmos os canais de corrupção e os canais que elegem privilegiadamente setores que representam os grandes interesses econômicos, que ali naquele plenário que está atrás de nós, né, onde nós estamos aqui conversando no Salão Verde, naquele plenário decidem votações que valem bilhões de reais, a favor dos bancos, por exemplo, a favor de grandes devedores que recebem garantias das suas dívidas. Então, estes bilhões de reais é que fazem falta nestas políticas públicas que todos nós queremos defender. Então, colocar R$1 bilhão para garantir um parlamento que de fato represente muito melhor a sociedade brasileira, que tenha muito mais igualdade entre os candidatos que disputam uma vaga, vai ser a maior economia que o povo brasileiro vai fazer em toda a sua história. Porque nós vamos fechar muitos dos canais de corrupção, todos que nós estamos vendo em todas essas investigações que estão em curso, e também tão importante quanto fechar os canais de corrupção, nós vamos garantir igualdade entre os candidatos para concorrer a estas vagas para nos representarem aqui. Se esta reforma não sair, é a minha última frase nesse nosso papo de agora, se esta reforma não sair de novo, porque o parlamento há 20 anos nega uma reforma política decente, estrutural para o povo brasileiro, nós devemos nos mobilizar em torno da defesa de uma constituinte exclusiva e específica para fazer a reforma política estrutural que o Brasil precisa. E o que é esta constituinte exclusiva e específica para fazer a reforma política? É nós pressionarmos e conquistarmos o direito de eleger um conjunto de constituintes que virão para cá com um mandato de 1 ano, exclusivamente para mudar o sistema político e eleitoral do país, e depois de encerrada esta votação, o produto, a lei que eles votaram, vai ser submetida a um referendo popular. Então o senhor e a senhora que estão me acompanhando nesta nossa transmissão pela internet vão decidir se estão de acordo, sim ou não, com esta nova lei política eleitoral que foi votada, e esses constituintes vão ficar 5 anos sem poder concorrer a nenhum cargo público, para exatamente aumentar o grau de isenção deles na hora de fazer as escolhas sobre qual o sistema político que nós teremos. Um abraço a todos que nos acompanharam e em breve vamos conversar sobre esta denúncia, a nova denúncia apresentada contra Michel Temer, e que todos nós temos que nos mobilizar muito para que desta vez o Brasil vence, os 90% do povo brasileiro que querem o afastamento de Temer sejam vitoriosos, porque a denúncia é muito consistente e eu vou voltar a falar dentro de poucas horas com vocês sobre elas.